quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Eu compartilhei um pouco dessa palavra no sábado, no evento de mulheres lá em Guarulhos, mas eu quero compartilhar algo diferenciado com você nessa noite, em cima desse texto. 2 Reis, capítulo 21, verso 8. Amém? Você encontrou aí? Você pode dar mais um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Amém? Você sabe que tem um culto acontecendo em um lugar do mundo há 144 horas. Por que nós precisamos ficar, puxa, que bom seria se estar lá, se nós podemos aqui adorar o Senhor com tudo o que temos? Então eu quero convidar você a oferecer o seu melhor culto ao Senhor, hoje, amém? Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Amnon e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Amém? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. O Senhor sabe tudo sobre nós, o Senhor sabe como foi o nosso dia, o Senhor sabe como está sendo a nossa semana. Aliás, o Senhor sabe aquilo que ainda vai vir, porque nada pega o Senhor de surpresa. E por isso eu quero te pedir nessa noite, fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir, precisamos de uma palavra vinda do alto, Senhor. Libera do céu uma palavra revelada ao nosso coração, que essa palavra seja rema, Senhor, que essa palavra possa ir onde as minhas palavras não conseguem chegar, que a Tua voz, Espírito Santo, possa fazer ecoar acima das minhas palavras nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero repreender toda astúcia do inferno, tudo aquilo que vem, Senhor, para roubar. Eu quero declarar que a nossa mente está alerta, o nosso coração está cativo para ouvir a Tua palavra. Nós estamos prontos para receber essa palavra, que vai cair no nosso coração e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos creem podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, eu esses dias estava lendo esse texto e esse texto mexeu muito comigo, sabe? Eu não sei quantos aqui, uma vez eu já preguei sobre isso, mas eu não sei quantos aqui, em algum momento da sua vida, viu uma carreirinha de formiga. E eu não sei se você sabe, mas se você passar o dedo, isso é coisa de quem não tem o que fazer, é coisa de criança, tá? Se você passar o dedo na carreirinha da formiga, o que acontece? Elas se perdem, né? Eu penso que de vez em quando, Deus, Ele passa o dedo na nossa carreirinha. E parece que as coisas, elas saem da ordem. De vez em quando, Deus parece que coloca um ponto e vírgula na nossa história. E então, interrompe a nossa rotina, interrompe o nosso dia a dia. E a gente fica naquele dia sabendo, Deus, o que eu vou fazer? É mais ou menos disso que essa história fala para nós. A Bíblia conta, eu não sei se você sabe, mas quando Davi assumiu o trono de Israel, ele não assumiu
a nação inteira, claro, mas ele pegou 3 anos de muita fome. Então, a primeira coisa que nós vemos aí é que, sim, Deus passa o dedo na carreirinha, na história de Davi. Porque ele não pega um reino próspero, ele pega um reino com um problema sério. E sim, está chovendo, pode ficar tranquilo, a hora que você for embora vai parar, amém? Tá ligado? Então tá bom, então descansa seu coração. E aí são 3 anos de fome. Então a primeira coisa que acontece é que Davi tem uma interrupção. E sabe o que Davi faz? Davi vai buscar a direção do Senhor. E a Bíblia diz que Deus fala para ele que o problema estava em que Saul havia sido injusto com os gibeonitas. E então Davi manda chamar os gibeonitas e fala: o que é que eu posso fazer para vocês? Para pagar esse mal, porque a preocupação de Davi era fazer cessar a fome, cessar aquela praga sobre a terra. E aí eles dizem assim: nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós queremos os filhos de Saul. Agora, olha que interessante. Davi manda pegar os filhos de Saul e ele poupa Mefibosete, né, que era da descendência de Jonatas. Esse Mefibosete que a Bíblia conta aqui é filho de uma concubina de Saul, que é chamada Rispa. E ela pega, então os seus 2 filhos são levados, com certeza contra a sua vontade, sem que ela pudesse fazer nada, juntamente com esses outros filhos. E eles são levados e eles são mortos. Agora, o que me chama muita atenção nessa história, gente, não é apenas a morte dessas pessoas. O que me chama atenção nessa história é a persistência de Rispa em proteger os seus filhos, mesmo quando acontece um dia mau. A Bíblia diz que ela faz algo muito interessante. O que uma mãe faz quando seus filhos são mortos e acontece alguma tragédia? Ela vai embora, ela vai fazer o quê? Ela não tem mais nada o que fazer. Mas não Rispa. A Bíblia diz, e eu quero ler novamente com você aqui, lá em 2 Reis, lá no versículo 10, diz assim, ó: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Pensa nisso. Aquela mulher pegou um pano de saco, achou uma pedra, né? E ela fez meio que uma cabana para ela. E ela ficava ali, e ela ficava espantando as aves do céu. Ela ficava olhando para aqueles corpos, para o resto dos seus filhos. Ela ficava olhando para os corpos mortos dos seus filhos. E ela ficava espantando as aves do céu. E ela ficava espantando os animais que vinham à noite. E sabe por quanto tempo Rispa fez isso? Por 3 meses. Porque a Bíblia diz que ela fez isso no início da ceifa, e ela ficou até que viesse a água do céu. Então, por 3 meses, ela ficou ali cuidando dos restos mortais dos seus filhos. Fala sério. Sabe o que a gente percebe com isso? Queridos, nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que nós temos que lutar, nem que seja pelo resto. Quando Deus ele confia algo a nós, nós temos que lutar e persistir até o fim, porque a nossa persistência, ela vai mudar cenários. Você sabe que Rispa, ela não aceitou, ela não podia fazer nada quando levaram seus filhos. Ela não podia fazer nada para que não matassem os seus filhos. Mas havia uma coisa: as pessoas eram desonradas quando seus corpos eram comidos pelas aves do céu. E então, aquilo que estava no alcance de Rispa era proteger o resto daquilo que Deus havia confiado a ela. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Deus tem confiado coisas, pessoas e circunstâncias a mim e a você. E nós precisamos ter uma persistência, que a gente não vai desistir, ainda que a gente ache que a gente está lutando por um resto. Ainda que pareça quase nada, ainda que pareça, sabe, aquele restinho do fogo, ainda que pareça que está acabando, mas eu quero dizer uma coisa para você: persista, porque a sua persistência vai mudar cenários, a sua persistência vai mudar circunstâncias. Rispa ficou lutando pela vida, não mais pela vida dos seus filhos. Rispa lutou pelos corpos do seu filho. Queridos, nós não podemos fazer com que o dia mau não venha sobre nós, mas nós podemos no dia mau lutar para que nós não sejamos engolidos. Nós podemos no dia mau lutar e conseguir mudanças de cenário. Nós podemos continuar lutando por aquilo que Deus confiou a nós. Talvez nessa noite você está aqui e você tem uma circunstância na sua vida que você acha que já não vale mais lutar por isso.
Não vale mais a pena sonhar, porque talvez você ache que você já passou da idade. Talvez você está aqui nessa noite e você olha para a sua empresa, para algumas circunstâncias, você acha que não vale mais a pena. Talvez você olhe para o seu casamento, você acha que não vale mais a pena. Talvez você olhe para algumas coisas e você fala, puxa, essa pessoa não vale mais a pena. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tem essa mulher na Bíblia que vem dizer para nós que quando nós persistimos em lutar por aquilo que Deus confiou a nós, essa nossa persistência, ela muda cenários. Sabe, não desista. Talvez tenha alguém da sua família que você fala assim, puxa, essa pessoa não adianta mais. Querido, eu quero dizer algo para você, adianta sim, persista em lutar por aquilo que Deus confiou a você, porque quando você persiste, cenários podem ser mudados. Essa mulher, ela ficou ali, e a Bíblia diz que ela construiu essa tenda, né, com material grosseiro, e nada tirava ela dali. Ela ficava ali de dia e de noite, com sol e com chuva. Queridos, isso ensina muito para nós, porque muitas vezes nós queremos desistir das coisas por causa das circunstâncias. Está chovendo, então não vou. Então está difícil, não vou. Falou isso, eu não quero. Não, a gente precisa ter uma postura de gente que tem um propósito definido, alguém que não vai abrir mão. Nós precisamos persistir em lutar por aquilo que Deus confiou a nós. E por 3 meses, então, ela lutou. Mas sabe de uma coisa muito interessante que a Bíblia também nos conta? Eu quero convidar você a continuar me acompanhando aí nessa leitura. Lá no versículo 11, diz assim, ó. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. E então foi Davi e tomou os ossos de Saul. Engraçado isso, né? A Bíblia não diz que quando Davi ficou sabendo disso, ele foi lá e mandou recolher os restos mortais somente dos filhos de Saul. Não, a Bíblia diz que Davi foi lá e mandou recolher os ossos de Saul, que diz que os ossos de Jonatas, que os moradores de Jabes de Gileade haviam furtado da praça de Bet-Seã. Ele mandou buscar esses ossos. Sabe de uma coisa, querido? Quando você é persistente para lutar por aquilo que Deus tem confiado a você, a sua atitude vai afetar a vida das pessoas que estão perto de você. Foi quando ela lutou pelos restos dos seus filhos, até os ossos de Saul foram alcançados. Saul havia sido desonrado pela maneira com que ele morreu. Ele tinha sido deposto, né, por causa da sua morte, claro, mas ele foi desonrado. E de repente, por causa da atitude de Rispa, com os filhos dele, a atitude de persistência dela trouxe bênção até sobre os restos mortais de Saul, que era o seu marido. E aí, olha que coisa interessante. Dali ele transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Agora, gente, olha que coisa interessante. Eles enterraram os ossos de Saul e de Jonatas na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Sabe quando que Deus mudou a sentença de fome da terra de Israel? Não foi quando os filhos de Saul foram entregues nas mãos dos gibeonitas, foi quando eles foram enterrados de maneira digna. E sabe quem que provocou isso? Rispa. Por causa da sua persistência, ela mudou o cenário da sua nação. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você luta por aquilo que Deus tem confiado a você, a sua atitude pode mudar a sentença da nossa nação. A sua atitude pode afetar a vida dos seus pais. A sua atitude pode afetar a vida dos seus filhos. A sua atitude pode afetar a vida a estrutura da nossa cidade. Querido, quando nós persistimos em andar na direção daquilo que Deus confiou a nós, nós geramos mudanças, nós trazemos bênçãos que impactam todos os lugares onde nós estamos plantados. Deixa eu falar uma coisa, você não está trabalhando onde você está por acaso. Você não tem um casamento que você tem por acaso. Você tem uma vida de bênção, você é um abençoador. E quando você persiste em lutar por aquilo que Deus confiou a você,
O Senhor, Ele vai gerar mudanças de cenários. Ele vai gerar mudanças de sentenças. O próprio Deus havia trazido fome sobre a terra. E agora, aquela atitude de Rispa, porque ela resolveu guerrear, porque ela resolveu não desistir de lutar pelos seus filhos, que já estavam mortos, e que aos olhos das pessoas não valiam nada, mas aos olhos dela eram os seus filhos, pessoas que Deus havia confiado a ela. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus tem confiado pessoas a você. Talvez sejam os seus pais, talvez sejam pessoas que estão trabalhando com você. Não desista de guerrear por elas, mesmo que aos olhos das pessoas não valha nada, mesmo que aos olhos das pessoas não valha a pena, mas quando você persiste, você alcança o favor do rei. Quando você persiste, você muda sentenças, você muda cenários. E Deus passou a ser favorável para com Israel. Por quê? Porque aquela mulher alcançou o favor do rei, porque ela não desistiu, de lutar por aquilo que Deus havia confiado a ela. Você sabe que hoje nós não precisamos lutar dessa forma. Hoje a maneira que nós temos de construir a nossa tenda é através da oração. A maneira que nós temos de espantar as aves do céu, a maneira que nós temos de espantar os animais, a maneira que nós temos de honrar as pessoas que o Senhor tem confiado a nós, é através da oração. E eu quero convidar você para ler comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nessa versão aqui, no telão, diz assim, quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Sabe o que Jesus espera de mim e de você? Que a gente construa tendas, que a gente levante altares diante do Senhor, para guerrear por aquilo que Ele tem confiado a nós. E sabe o que nós devemos fazer? Orar sem desanimar, orar até que, orar independente de, orar apesar de, orar mesmo que, orar sem desanimar. Se você olhar para as parábolas de Jesus, você vai perceber que normalmente a Bíblia fala assim, e então Jesus lhes propôs uma parábola. Mas nesse texto, a Bíblia diz que Jesus fala o porquê dessa parábola. Sabe o que o Senhor espera? Que você ore sem desanimar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus espera que você ore sem desanimar. Agora fala para você mesmo, fala seu nome aí. Fala, Dione, Deus espera que você ore sem desanimar. Meu irmão, às vezes a gente ora por um tempo, por algumas coisas, mas depois, muitas vezes a gente acha que não vale a pena. A Bíblia conta aqui que Jesus, ele conta uma parábola acerca de uma viúva e um juiz iníquo, que moravam na mesma cidade, e que essa viúva ficava pedindo algo o tempo todo, insistentemente. Mas que esse juiz, a Bíblia diz que ele não temia Deus, mas que por fim, ele ouve o pedido dessa viúva. E sabe de uma coisa? Jesus, ele usa essa parábola para dizer para nós, lá no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Meu irmão, quando nós somos persistentes na oração, quando nós somos persistentes em guerrear por aquilo que Deus tem nos confiado, deixa eu dizer algo para você, tudo que você está vendo aqui nessa noite, e tudo o que você vê na sua vida é apenas uma figura das coisas que existem no reino do Espírito. Sabe, nós precisamos entender, o Hélio me mandou um vídeo essa semana, e eu falava para ele, é sobre isso. Jesus está voltando, queridos. Não importa o quanto você acredite nisso ou não.
Não importa o quanto você deposite a sua fé nisso ou não, isso não vai fazer diferença. Jesus vai voltar do mesmo jeito. E se nós entendermos que a nossa vida, a base principal dela é uma base espiritual, e não apenas uma base física, não é apenas aquilo que os nossos olhos podem ver. A gente vai se dedicar muito mais tempo para as coisas espirituais. Nós precisamos orar, nós precisamos guerrear espiritualmente por aquilo que Deus tem confiado a nós. Posso te contar uma coisa? Deus tem confiado a mim e a você a cidade de Bragança Paulista. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que nós oramos realmente por essa cidade? Quando foi a última vez que você foi lá e pela fé você espantou as aves do céu, você espantou os animais noturnos sobre a nossa cidade, sobre o governo dessa cidade? Quando foi a última vez que você guerreou pelas pessoas dessa cidade? Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho e você orou antes de vir para um culto e clamou: Senhor, acrescenta aqueles que hão de ser salvos? Meu irmão, nós precisamos entender que espiritualmente nós precisamos lutar, nós precisamos persistir naquilo que o Senhor tem confiado a nós. Não é uma brincadeira, não é um jogo. Deus não está brincando de ser Deus, Ele não está fazendo uma pegadinha com a nossa vida, é muito sério. É a eternidade. O Senhor vem para buscar a sua igreja, e mesmo que a gente possa partir com o Senhor antes dele vir nos buscar, nós vamos ter um encontro com Ele. E a pergunta é: o quanto eu e você temos guerreado por aquilo que Deus tem confiado a nós? Você não está morando na cidade de Bragança Paulista por acaso. Deus tem confiado essa cidade a mim e a você. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Então o Senhor, Ele vai confiando coisas a nós, e pessoas a nós, núcleos a nós. Eu quero dizer algo: o primeiro núcleo que Deus confiou a você é a sua família. Meu irmão, tudo começa na igrejinha lá de casa. Tudo começa na igrejinha lá de casa. Nós precisamos guerrear pela nossa casa, pela nossa família. Sabe que eu oro pelo casamento dos meus filhos. Outro dia, e às vezes nós oramos juntos. E aí eu oro e eles repetem, né? E criança adora isso, você sabe como é que é. Aí outro dia eu fui orar com eles. Aí o Davi falou assim: ô mãe, não precisa orar pela minha esposa não. Nem precisa orar pelo meu casamento, está longe, mãe. Você já orou, está tudo certo. Mas eu oro, queridos. Eu estou ali espantando as aves do céu. Eu oro pelas alianças que eles vão fazer no decorrer da vida. Sabe por quê? Porque a maior parte das coisas que acontecem na minha e na sua vida tem a ver com as alianças que nós fazemos no decorrer da vida, com os amigos que nós temos, com a pessoa com quem nós nos casamos, com as pessoas com quem nós trabalhamos. Então nós precisamos guerrear pelas pessoas que Deus tem confiado a nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer é guerrear pela nossa família, mesmo que pareça um resto. Porque foi isso que Rispa fez. Ela guerreou pelos seus filhos, mesmo quando parecia ser só, era aquilo que sobrou. Ela guerreou por aquilo que sobrou dos seus filhos. Querido, deixa eu dizer algo para você, nós precisamos persistir. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que chegaram no fundo do poço, que era um resto. Sabe, não desista. Talvez você tenha um irmão nessa noite, talvez você tenha um sobrinho nessa noite, talvez você tenha uma irmã, talvez você tenha um pai, uma mãe, que você literalmente já abriu mão. Mas eu quero falar uma coisa para você: lute pelo que sobrou, lute por aquilo que Deus confiou a você. Você não nasceu nessa família por acaso, você não é um acidente nessa família, sua família não é um acidente. Lute pelo ambiente onde você está inserido profissionalmente. Talvez vai ser só um período que você vai passar no lugar onde você está. Talvez você tenha uma empresa e você tenha pessoas que estão ali. Ore por elas. Você não está ali apenas para viver fisicamente. Você está ali para fazer uma construção espiritual. Lute por essas pessoas. Guerreie espiritualmente por elas. Espante as rapinas, as aves de rapina. Espante os animais noturnos. Persista em lutar por aquilo que Deus te confiou. Talvez você nunca orou, você vem para essa igreja, você gosta de estar aqui, mas talvez você nunca orou por esta igreja. Eu preciso confessar algo para você. Eu e o pastor Marcos precisamos da sua oração. Nós necessitamos da sua oração. Nós guerreamos por você. Sabia que constantemente nós estamos orando pela igreja?
Nós não temos mais como citar todos os nomes, né? Graças a Deus. Mas nós oramos pela igreja. Mas nós precisamos da sua oração. Nós precisamos que você ore por nós. Mas nós precisamos que você ore pela igreja. Ore pelos seus irmãos. Ore para que Deus acrescente aqueles que hão de ser salvos. É maravilhoso nós falarmos, olha, no mínimo o dobro. Mas nós precisamos gerar isso. Nós precisamos, quando nós trouxermos uma necessidade aqui, ore por isso, querido. Nos ajude a espantar as aves de rapina. Nos ajude a gerar o milagre, a atrair o favor do rei. E nós fazemos isso através da oração. Nós fazemos isso quando nós oramos pela nossa nação. Nós fazemos isso quando nós oramos por aquilo que Deus tem nos confiado. Jesus deixa claro aqui que o juiz era iníquo. Ele era mau, mas Jesus usa a parábola para esclarecer sobre a importância de orar sempre e nunca esmorecer. Então, o objetivo é mostrar que se nós persistirmos, nós vamos mudar cenários. Veja, não foi a atitude de Davi de matar os filhos de Saul para atender a necessidade de justiça dos gibeonitas. Foi quando ele fez de maneira correta e esses ossos foram enterrados. E Rispa provocou isso. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A sua persistência em guerrear por aquilo que Deus confiou a você pode mudar cenários. Eu quero deixar isso claro para você. Porque às vezes a gente olha para a gente de uma maneira tão pequena. Sabe, às vezes no dia mau, no dia da confusão, no dia que Deus passa o dedo na nossa carreirinha, que a gente fica todo confuso, para onde que eu vou, o que eu faço? A gente já fica com vontade de desistir. Não, mas a persistência, ela é para dias bons e dias maus. Então, mesmo quando, e acredite, eu não estou profetizando isso sobre a sua vida de maneira nenhuma, mas todos nós passamos por isso, em maior ou menor grau. Há um dia em que, de repente, algo tão sério acontece que te tira, né, do seu normal ali, que te tira da sua rotina. Pode ser, eu lembro uma vez que o João Pedro quebrou o braço de madrugada. E foi algo assim tão surreal, porque ele caiu da beliche, acho que ele estava sonhando, não sei. E aquela noite interrompida ali, e quando a gente tem uma noite interrompida, você passa a dar valor a noites completas, né? A gente acorda de manhã e parece que é normal. E de fato é para ser normal. Mas a gente esquece que é um presente de Deus, queridos. E nós precisamos aprender a lidar com esse dia que vai ser o dia mau, que pode vir sobre nós. O Senhor tem que nos encontrar persistentes. Nós não podemos desistir do Senhor porque o dia mau chegou. Nós não podemos desistir de caminhar com o Senhor, de andar debaixo da direção que Deus tem para nós, porque um ponto e vírgula aconteceu, porque um susto nos sobreveio. Uma crise aconteceu sobre a nação, mas uma crise aconteceu sobre a casa de Rispa. E sabe o que ela fez? Ela não desistiu. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu Deus, nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus. E deixa eu falar uma coisa, uma das estratégias do diabo é tentar dizer para nós que Deus só é bom quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E deixa eu falar uma coisa, Deus é bom o tempo todo. É da natureza de Deus ser bom. Mesmo quando eu não entendo aquilo que Deus faz, Ele continua sendo bom. Então, é por isso que eu preciso persistir. Eu vou persistir em caminhar com o Senhor, mas eu não estou entendendo, mas eu vou persistir em caminhar com o Senhor. Vai vir a chuva, mas eu vou persistir em caminhar com o Senhor. Vou persistir em guerrear aquilo que Ele confiou a mim. Não desista, querido. A sua persistência muda cenários. A minha persistência muda cenários. Nós atraímos o favor do Rei quando nós persistimos em guerrear por aquilo que Ele tem confiado a nós. Não pense que você é pequenininho demais para orar. Não, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você ora, você atrai o favor de Deus. E porque você atrai o favor de Deus, acredite, Ele vai tirar você de determinados lugares. E Ele vai tirar de você coisas que vão abençoar a nação como um todo. Todo lugar onde você está plantado. Sabe, eu não sei como está a sua carreirinha nessa semana. Como está nesse ano. Talvez esteja tudo em ordem, e glória a Deus por isso. Então nessa noite é hora de você perguntar: Senhor, pelo que eu devo persistir? Pelo que eu devo lutar? O que o Senhor quer que eu faça? E acredite, Deus vai plantar algo no seu coração que vale a pena você guerrear.
Talvez você está aqui nessa noite e você tem alguma área da sua vida que você acha que essa área não está fluindo, não está acontecendo e tem sido algo que tem roubado você. Eu quero dizer algo para você. É hora de você continuar lutando. É hora de você persistir na sua caminhada com o Senhor. Porque a sua persistência muda cenários. Diga isso, a minha persistência muda cenários. Sabe, não desista. Não desista de crer. Não desista de crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não desista de crer que a sua oração, sabe, Tiago diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Meu irmão, entenda algo, quando você ora, você é um filho de Deus e você está estabelecendo coisas no reino do Espírito. Sabe, não deixe de orar pela sua casa, não deixe de orar pelos seus, não deixe de orar por aquilo que Deus tem confiado a você. Continue guerreando, porque a sua oração vai atrair o favor do Rei. Essa é a nossa maneira hoje de construir essa tenda. Essa é a nossa maneira de construir o lugar onde nós vamos guerrear. E acredite, nós vamos guerrear por aquilo que Deus tem confiado a nós. Você não é pequeno demais. Não desista de sonhar. Talvez Deus confiou a você um sonho. E você já está olhando para esse sonho como um pavio que fumega. Sabe? Não tem mais nem fogo. Batalhe pelo que sobrou. O que sobrou? Para Rispa, eram 2 corpos. Imagina ela como mãe, todos os dias olhar para os corpos dos seus filhos, ali, se decompondo. Mas ela não desistiu. Meu irmão, não desista. Persevere. A sua persistência vai mudar cenários. Acredite. O nosso Deus não desiste de lutar por aqueles que não desistem de lutar. O nosso Deus não desiste de lutar por aqueles que não desistem de lutar. Se você não desiste, quem é o Senhor para desistir de você?